Estou fazendo esse vídeo em resposta a um comentário de um dos nossos irmãos e desde já agradeço pelo seu comentário. E quero enfatizar que esse trabalho que tenho feito não é para afrontar a fé de quem quer que seja, e sim de expressar o que está escrito nas Escrituras, porque minha opinião aqui não vale. Mas, assim como você, eu fui defensor desse mandamento, como segundo dirigente de igreja, pregador. Muitas vezes eu ensinei sobre isso, então para mim não foi fácil pregar o contrário do que eu vinha pregando por mais de uma década. Mas se o irmão está ciente do que significa esse mandamento, vai saber responder as seguintes perguntas: quando foi criado esse mandamento? Para quem foi criado? Por que foi criado? Como era entregue? Por que era entregue? Se não sabe responder essas perguntas, aconselho ver os vídeos que se encontram os outros vídeos nesse mesmo canal, onde estão explícitas essas respostas. Não estão falando e sim mostrando o que está nas Escrituras. Pois bem, vamos entrar no assunto. O versículo que o irmão citou para mim, questionando sobre a veracidade do dízimo no Novo Testamento, é o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Interessante que esse é um dos versículos mais citados pelo Silas. Não está falando especificamente sobre dízimo, por quê? Porque não fala aquela, e sim aquelas. E por que Jesus Cristo falava isso? Não, irmão, vou fazer isso porque está explícito na palavra. Deus está mandando, Jesus está mandando. Vamos ver outra passagem que o próprio Jesus fala. Vamos ver se você faz o que Jesus manda mesmo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. E aí, irmão, você faz isso aqui que Jesus mandou? Vamos ver qual era essa oferta que o Senhor Jesus mandou fazer? A própria Escritura fala. Acompanhe, por favor. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houvesse de purificar, se tome 2 aves e limpas, vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopor. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopor, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de se purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aí, irmão, você faz isso? Pegar um leproso, que você orar por ele e curar, o seu líder, orar e curar, vai fazer isso aqui? Mas o mestre mandou fazer essa oferta. Então por que ele mandou, amado, fazer essa oferta? Não é difícil entender. Jesus, ele não veio debaixo da graça, e sim debaixo da lei. Porque quando foi que foi implementado uma nova aliança? Foi quando ele nasceu? De forma nenhuma. Foi quando ele morreu. Vamos deixar as próprias Escrituras nos mostrar isso? Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador estiver vivo? Tem algum valor, irmão, o testamento enquanto o testador estiver vivo? Então o Novo Testamento se iniciou-se com a morte de Cristo.
não foi com a vinda dele, por isso que ele não podia falar mal do sacerdote, desfazer aquelas coisas que foi determinado. Quando foi que essas coisas se deu? Acompanhe. E quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E, inclinando-se a cabeça, entregou o seu espírito. Quando foi que estava consumado a nova aliança, amado? Quando Jesus entregou o seu espírito. Quando foi que ele falou: é me dado todo o poder no céu e na terra? Não foi quando ele ressuscitou? Por isso que, apesar de hoje, na nova aliança, você acredita que o holocausto hoje é proibido? Mas mesmo assim Jesus mandou fazer, porque ele ainda não era sacerdote. Tá. Mas você pode continuar insistindo e dizer que faz isso, porque isso é mandamento. Mas eu quero te mostrar outras coisas que também é mandamento. Vamos ver se você faz. E quando preparares o novilho para o holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as portas, porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. A mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar nela será imundo até a tarde. Aí, irmão, quando a sua mulher está naqueles dias, você encarcera ela, deixa ela presa dentro do seu quarto? Ou alguma pessoa, algum parente, algum irmão, você vê fazer isso? Mas isso é o que o mandamento diz. Você apedreja aquele que fala alguma coisa mal contra o Senhor? Ou ainda faz algum tipo de holocausto? Amados, aquilo era parte de uma antiga aliança. Nós estamos numa aliança totalmente diferente. Veja o que fala. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, essas coisas foram mudadas sim. Tanto é que fala a seguinte coisa sobre o dízimo. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. O precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Não sou eu que digo, veja aí na tela. Quem foi que escreveu? Agora, se você dá o dízimo para ser abençoado, como se tem pregado, aí você faz uma coisa totalmente adversa das Escrituras. Por isso que o mandamento do dízimo anula a graça de Deus. Olha o que fala as Escrituras. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele não vai nos abençoar, não temos que fazer nada para Ele nos abençoar. Ele já nos abençoou. É isso que fala o texto. Agora, outra dúvida que eu tenho, amado. Falam-se que é 10% que tem que se dar. Mas, olha o que fala as Escrituras. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Veja, agora eu fiquei na dúvida. Isso que eu propus no meu coração foi 9% ou 1%? Não, irmão, não pode, tem que propor 10%. Irmãos, esse texto aqui que fala, se você pegar, ler os 2 capítulos, que é o 8 e o 9 de Coríntios, o título é esse. Doações aos santos, aos cristãos pobres da Macedônia. Me mostra um versículo onde fala que 1 centavo foi levado ao templo. Me mostra um versículo onde algum apóstolo deu dízimo. Me mostra. Eu te dou vários versículos, irmão, você me deu um e eu estou explicando. Se você praticar tudo isso que a lei manda, você está certo. Fica com Deus, irmão. Assiste os outros vídeos. Analise as Escrituras como eu fiz antes de tomar uma posição a respeito dessas coisas. Que Deus o abençoe.